Então, ó, boa noite. Hoje é dia 4 de março de 2021. Vamos começar a nossa, vamos dizer que é a segunda aula, né, desse semestre. Nós tivemos uma palestra muito interessante na quinta-feira passada com a professora Simone Guerra, que já faz parte, aquela palestra da nossa disciplina. Inclusive, nós vamos ter um trabalho a respeito da palestra da professora Simone Guerra. Então, hoje eu considero a segunda aula. E aí nós vamos fazer a nossa introdução sobre a nossa disciplina, que é a coordenação e orientação educacional. Nós vamos falar sobre essas... Eu digo que são pessoas importantíssimas na escola, e vocês vão poder atuar, né, enquanto coordenadores ou orientadores. Então, é pertinente que vocês conheçam essas atuações, como esses profissionais atuam na escola, tá bom? E aí, então não tem ninguém novo aí, né? Ou agora, nesse momento. Se vocês não sabem dizer se entrou alguém novo nas turmas de vocês? Não, né? Então tá bom. Se vocês manifestarem é porque estamos todos antigos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o PowerPoint e nós vamos começar a conversar. Outra coisa muito importante é o seguinte. Eu pedi para, através do WhatsApp que nós abrimos, agora nós vamos ter um grupo só de WhatsApp, com todas as turmas juntas, para facilitar a nossa comunicação. E eu pedi lá que as turmas enviassem para mim o e-mail da turma e o representante. Eu já tenho do quarto, do quinto, do sétimo, só não tenho do terceiro período. Mas parece que o terceiro período, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o terceiro período é a Cleide e a Karine Barbosa. Tem algumas delas aí. A Cleide não vai poder participar, ela mandou aqui um comunicado que ela começou a trabalhar hoje, voltou presencial à escola dela. A Karine Barbosa está aí? Acho que não, né? Então tá bom. Então nós vamos ter, com essa disciplina, o terceiro período, o quarto período, o quinto período e o sétimo período. Pelo que vocês já me mandaram no WhatsApp, o sétimo período, a representante vai ser a Inoan, já mandaram também o e-mail. O quarto período vai ser a Isabela, representante da turma, pelo menos junto comigo, né? Porque às vezes eu posso precisar falar alguma coisa, eu preciso de alguém que seja representante, que é mais rápido a gente tentar se comunicar, do que de repente eu ter que falar com a turma toda. O quinto período, quem me mandou o e-mail foi a Rosemary. Rosemary está aí? Acho que ela vai ser representante do quinto período, né? Então, vamos lá. Professora. Oi. É aqui a Ana Paula Rangel. Ai, Ana Paula. Eu acho que eu sou a única do sexto período que está com a sua matéria. Aí você não esquece de mim, tá? Ah, é, Ana Paula? É porque a minha grade ela é montada pelo coordenador. Aí a minha grade toda está igualzinho o sétimo período. Ah, entendi. Então, deixa eu colocar isso aqui já imediatamente. Coloca aí, porque aí se for mandar alguma coisa, mas eu estou no grupo do Zap do sétimo período, tá? Ah, tá. Fala aí teu nome todo. Ana Paula, é Ana com 2 N's? Não, normal. Ana Paula Tá, Bezerra com Z. Tá. Rangel. Tá. Aí. Obrigada. Qual é seu e-mail? Acho que já tem aqui no... Peraí. Não tem não.
Eu acho que a senhora tem, que de vez em quando a senhora mandava para mim. Isso, eu tenho lá na minha memória, mas fala aqui rapidinho que eu vou colocar aqui Ah, no. Fala. Ana P. ponto, Ah, Bezerra Rangel, arroba, gmail.com. tá. Tá Ótimo bom? você me falar, tá? Porque eu já estou Tá. com a listagem aqui das turmas, para que eu não me perca. Então tá, Tá vamos lá legal. então. Vamos iniciar a nossa aula então. Então, o que eu fiz? Eu separei hoje o meu plano de aula. É o seguinte: nós vamos começar pela ementa, ou melhor, eu vou me apresentar, eu não sei, mas acho que todas vocês já me conhecem, né? Mas eu vou me apresentar rapidinho novamente, porque eu tenho uma novidade, eu não sei se vocês, ano passado, acho que ano passado eu já contei para vocês, né, que eu comecei o doutorado na Unigran Rio. Estou fazendo a pesquisa sobre a história da educação especial na Baixada Fluminense. Então, olha, eu sou professora, né, do curso de pós-graduação da FABEL, da Psicopedagogia, até convido vocês, depois da graduação, sétimo período que está encerrando, de repente fazer pós-graduação na FABEL, tem o curso de Psicopedagogia, e também faço parte do grupo de professores e coordeno o curso de extensão também de mediação escolar, que a FABEL também oferece. E também sou professora do curso de pós-graduação em Educação Especial lá na Faculdade Souza Marques. E em Caxias eu já me aposentei, né? Eu era implementadora da Educação Especial lá no setor da Educação Especial de Caxias. E Belford Roxo. Belford Roxo tem uma novidade que esse ano eu fui como orientadora educacional, e é bom que eu vou dar essa matéria para vocês, que eu sou orientadora educacional aqui em Belford Roxo. Eu fui para a escola José Mariano dos Passos. Eu voltei para a escola José Mariano dos Passos. Foi uma das primeiras escolas que eu atuei. Então, estou lá como orientadora educacional. Como já falei, estou doutoranda, né, no programa de pós-graduação da Unigran Rio. Deixa eu aceitar alguém aqui. Peraí. E voltar aqui para os slides. E fiz mestrado lá na Rural. Aí faço parte dos grupos de pesquisa, porque eu acredito que a pesquisa nunca sai da nossa vida enquanto professor. Eu costumo dizer que o único profissional que não se preocupa muito em estudar e se atualizar, infelizmente, são os profissionais da educação. Mas nós temos que estar o tempo todo estudando. Então, eu continuo no grupo de pesquisa lá da Rural e entrei no grupo de pesquisa lá da Unigran Rio, que se chama Núcleo de Estudos em Imagem, Memória, Narrativa e Oralidade. E o grupo de pesquisa lá da Rural se chama Observatório de Educação Especial e Inclusão Escolar, Práticas Curriculares e Processos de Ensino e Aprendizagem. E aí está aí meu e-mail, que vocês todas já sabem, tá bom? E eu estou muito feliz porque eu estou pesquisando agora, no doutorado, a história da educação especial da Baixada Fluminense. Eu vou me centralizar mais na história de Belford Roxo e na história de Duque de Caxias, que são os dois municípios que eu trabalho, né? Duque de Caxias eu estou aposentada e Belford Roxo eu estou atuando ainda. Já deveria estar aposentada em Belford Roxo também, porque eu estou aguardando já há 5 anos a minha aposentadoria e a aposentadoria não sai. Enquanto isso, eu estou trabalhando. E gosto muito do que eu faço. Eu trouxe para vocês a nossa ementa da disciplina, que é a coordenação e orientação escolar. Eu até oriento que vocês tenham aí um caderno de anotação, um caderno da nossa disciplina. Né? Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp,
vou disponibilizar lá no AVA, com certeza vocês vão ter acesso. Mas, às vezes, na aula, por isso que eu digo que as nossas aulas online, elas são, assim, importantes, porque o slide não tem tudo aquilo que nós vamos falar durante a aula. Então, às vezes, vocês podem ter algumas coisas que vamos discutir ou eu apresentar, é bom que vocês anotem. Então, eu sugiro um caderninho para cada disciplina. Vocês realmente tenham esse cuidado, porque vocês já têm experiência do trabalho de estudo online, que nós já estamos há 1 ano, né? Desde o ano passado. Então, e vocês já conhecem, de alguma forma, a minha didática, né? O meu trabalho. Eu vejo que nós temos que levar a sério as nossas aulas, porque são aulas como qualquer outra aula presencial. Então, eu solicito que vocês tenham esses cuidados, né, de abrir no seu computador uma pasta para essa disciplina, como eu orientei que vocês abrissem uma pasta no computador com a disciplina de educação inclusiva. Os nossos arquivos que eu for enviando, vocês vão salvando também, porque vocês vão ter todo o material para estudo, porque além das aulas que nós apresentamos online, tem os slides que a gente prepara, tem as apostilas que eu costumo oferecer para vocês como um apoio mais profundo do assunto, tá bom? Então, vamos nos organizando. Vocês são todas da educação, então nós temos que ter esse cuidado. Então, ter um caderno separado para vocês irem anotando. Aula do dia 4. Vai anotando o que vocês acharem importante. Ter o arquivo lá no seu computador ou no seu notebook. Vai separando tudo que vocês forem recebendo das nossas disciplinas, tá bom? Deixa eu voltar aqui nesse slide que eu acabei esquecendo de falar. Como eu faço parte dos profissionais que atuam com educação de pessoas com deficiência, o girassol, ele é um símbolo das pessoas que têm deficiência. Por exemplo, inclusive, existem pessoas que usam broches ou usam alguns sinais, figuras ou roupas com o girassol quando tem um filho com deficiência, por exemplo, quando vai viajar para outro país. Isso é mundial. Usa esse símbolo de girassol, porque as pessoas que conhecem esse métier, as crianças, né, que o girassol é uma representação que ali tem alguma criança ou alguma pessoa com deficiência, quando vê esse símbolo já sabe que vai ter que ter um comportamento mais delicado, né? Seja qual for a deficiência, tá bom? Então, o girassol, fiquem sabendo, ele é um símbolo que representa que ali naquele ambiente ou naquele grupo de pessoas tem alguém com alguma deficiência. Acabei que eu esqueci de falar isso para vocês. Bom, a nossa ementa da nossa disciplina. De uma forma bem resumida, está aqui tudo que nós vamos trabalhar durante esse primeiro semestre de 2021. Nós vamos aprender o que são as atribuições, basicamente, desses dois profissionais: coordenação e orientação escolar, ou orientação educacional, né? Como queiram, que às vezes pode ser orientação escolar também. Então, nós vamos ver o seguinte, né? Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos, são todas essas atribuições, né? E experiências educativas escolares e não escolares. Quer dizer, não escolares são ações extra-classe, algumas questões além da escola, que esses profissionais acompanham. Também eles fazem o acompanhamento da produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.
em contextos escolares e não escolares. Isso é, nós temos que ter esses dois profissionais. Eles articulam a teoria com a prática da gestão e da administração do contexto das instituições escolares e também não escolares, compreendendo que ambas são dissociáveis da prática do pedagogo. Então, o que é essa questão aí desse conhecimento, dessa difusão dos aspectos científicos e tecnológicos? É o que eu falei no início para vocês, nós temos que estudar. Então, todo profissional se atualiza. Então, nós, enquanto profissionais, não só o professor, mas os profissionais que atuam na equipe, como o coordenador e o orientador escolar, ele tem que continuar os seus estudos, seus conhecimentos científicos e tecnológicos, e fazer isso um diálogo com a prática. Então, é fundamental esse aspecto que eu estou passando para vocês e que está na ementa. Todo profissional que trabalha na coordenação e orientação escolar tem que fazer a continuidade dos seus estudos. Porque vocês podem pensar o seguinte: eu fiz o curso de pedagogia, terminei, tá bom, já sei tudo. Pelo contrário, quando a gente termina o curso de pedagogia, é que nós vamos saber que nós temos que estudar muito e muito mais. Porque o curso vai dar parâmetros bem gerais para vocês. E aí vocês vão ter que se aprofundar e continuar os estudos, né, a nível de pós-graduação, ou mesmo existem pessoas autodidatas que estudam sozinhas, mas que buscam sempre se atualizar. Porque existe essa necessidade da gente articular a base teórica, está aqui, ó, articular teoria e prática com tudo que nós vamos fazer na escola. E a responsabilidade desses profissionais na coordenação e na orientação escolar é muito grande, porque dentro da sua atuação, eles vão estar ligados diretamente aos alunos, aos familiares e à escola, à equipe da escola. Então, uma atuação muito abrangente, porque eles vão estar diretamente ligados com esses personagens, esses sujeitos da escola inteira e de fora da escola, porque a família faz parte, né, também, muitas vezes, de ações que vão, de alguma forma, atingir diretamente a escola. Tá bom? E aí, por último, nós temos aqui o parágrafo, participação em atividades da gestão de processos educativos no planejamento. Deixa eu atender alguém aqui. No planejamento, na implementação, na coordenação e acompanhamento, como também na avaliação de atividades de projetos educativos escolares e não escolares. Isso tudo também está lá na resolução número 1 de 2006, que fala, que é o artigo 4º e 8º, inciso 4º, que fala exatamente do curso de pedagogia. Então, vocês vão ver que nós vamos trabalhar isso tudo. Inclusive, também estudarmos como elaborar projetos educativos. Porque o coordenador e o orientador escolar, ele tem que saber elaborar projetos para implementar junto com a escola, né? Ele não vai fazer sozinho os projetos, ele vai trabalhar em conjunto, mas ele deve conhecer a elaboração de projetos. Por acaso, eu vou perguntar, e vocês podem se manifestar aí, eu vou voltar até para a tela. Se vocês já tiveram, pelo menos o 7º período, alguma noção de projeto. 7º período, quem está aí? Ou os outros períodos também, se já tiveram alguma aula falando sobre projetos, elaboração de projetos educacionais. Alguém
Ninguém? Ninguém? Então, nós vamos, com a nossa disciplina, discutir e aprender um pouco sobre projetos. Elaboração de projetos escolares, educativos. E também projetos não escolares, né? Aí eu separei para vocês aqui, também é importante vocês conhecerem essa resolução que fala do curso de pedagogia e institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, licenciatura. É exatamente o que vocês estão fazendo. E tudo que a gente pesquisa e indica, nós temos a referência aqui para vocês depois consultarem. Isso é muito importante vocês, enquanto profissionais da educação, sempre quando vocês forem fazer qualquer documento, ou qualquer projeto, ou qualquer situação que você vai ter pessoas que vão ter acesso ao que você escreveu, se você consultou qualquer documento, qualquer arquivo, qualquer artigo, qualquer livro ou qualquer site, vocês têm que colocar a fonte, a referência, tá bom? Então, como essa ementa aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, ela está baseada nessa resolução número 1 de 2006, vamos lá colocar a referência para vocês consultarem, tá bom? Isso é um cuidado que vocês, enquanto até mesmo estudantes, né, agora já caminhando para o final da pedagogia, é fundamental. E isso é uma garantia científica de que você está consultando e garantindo que não foi você que escreveu aquilo. Foram outras pessoas, mas você está se baseando naquilo, tá bom? Isso é ético, coisa que o professor Eduardo, que é o responsável até por acompanhar os TCCs, ele sempre está batendo na mesma tecla. Nós temos que considerar as nossas pesquisas e respeitar aqueles que já escreveram antes de nós. Então, referência bibliográfica é eticamente fundamental, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a nossa primeira aula, antes eu apresentei a ementa para vocês conhecerem, né, a base de tudo que vocês vão ter até o final do primeiro semestre de 2021. Mas para a nossa primeira aula, o que eu trouxe para vocês? O seguinte, eu vou apresentar um resumo de um artigo que nós iremos trabalhar na nossa disciplina. E esse artigo eu vou disponibilizar para vocês. Esse artigo é da Daiane Rocha Queiroz, que aí a bibliografia, a gente coloca o sobrenome, o último sobrenome primeiro, e de Sidney Barbosa. O nome do artigo é A Orientação Educacional e Gestão Democrática no Contexto Escolar. Tudo a ver com a nossa disciplina. A princípio, nós vamos ver o orientador educacional, depois nós vamos ver o coordenador. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver que nós vamos fazer um diálogo quando nós começarmos a falar sobre a orientação educacional, nós vamos começar já a fazer um diálogo com o coordenador também. Tá? Então, é essa apostila que nós vamos ter como base para as nossas aulas iniciais. E aí, o link para vocês, quem já tiver condição de acessar, o link está aqui também, que eu já deixei para vocês buscarem. Mas eu também vou disponibilizar no AVA o artigo. E aí, esse artigo, ele foi escrito para a revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. E aí tem todos os dados aqui, ó. Foi o número 4, a edição número 11, foi o volume 6, e as páginas
desse artigo foi da 136 a 158. E isso foi publicado em novembro de 2019. Então, é um artigo bem recente, é um artigo bem atualizado. E aí o ISSN é um número de registro oficial desse artigo, tá bom? Então, já começo assim apresentando para vocês e é fundamental que vocês busquem sempre respeitar as referências. Então, não é a Leila que vai estar agora passando diretamente as minhas opiniões. É um resumo que eu estou apresentando de acordo com as ideias da Daiane Queiroz e do Sidney Barbosa. Ok? Seguindo. Bom, como eu falei, o nome do artigo é Orientação Educacional e Gestão Democrática no Contexto Escolar. É tudo que a gente tem que realmente trabalhar inicialmente para vocês entenderem esse profissional, como é que ele atua dentro da escola. Bom, aí o artigo traz o seguinte para a gente, né? A atuação do orientador educacional no ambiente escolar e a concepção de gestão educacional democrática, ela é fundamental para você, principalmente esse aspecto. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, meninas. Eu vou tirar aqui o meu imagem para ficar mais leve. Porque hoje nós falamos o seguinte, a escola, ela tem uma gestão, ela é composta. O que é gestão, né? Parece até um termo de administração, mas eu até depois vou também resgatar com vocês a história da origem de alguns profissionais na educação. Vem muito da inspiração da Revolução Industrial. Então, gestão educacional democrática, né? O que significa isso? Gestão democrática. Significa que todos os profissionais que compõem uma equipe extra classe, não sendo o professor, né? Que são os coordenadores, ou os orientadores educacionais, ou o supervisor educacional, depende, né, de cada rede, de cada instituição. Tem escolas privadas que têm até psicólogo educacional dentro da equipe. Então, esses profissionais, eles devem buscar, né, e é orientado que eles busquem uma atuação democrática. Aí a palavra democrática também tem o significado de, né, todos estarem trabalhando com uma finalidade específica para o bem de todos. Igual o Brasil, né? O executivo, legislativo e judiciário, eles deveriam ter uma postura democrática para que garantisse, né, o bem-estar de toda a população. E eles atuariam ouvindo de forma respeitosa todos que compõem a equipe. Então, todos devem ser ouvidos numa gestão democrática. E tudo que é elaborado é resultado do grupo e não do cabeça, né? Então, o diretor de uma escola, ele tem que ter uma característica basicamente democrática. E ser um gestor atue junto com esses profissionais de uma forma conjunta. Aí existem várias questões, tá vendo? Um slide, olha quanta coisa que eu estou falando com vocês. Por isso que não dá para estudar só pegando depois os slides, porque tem muitas coisas que nós vamos. O slide ele é fundamental para o professor para ele lembrar, são aspectos básicos que eu coloco aqui, para que eu lembre de outras questões que vão ser ampliadas na hora da aula. Por isso a importância de vocês realmente anotarem. Então, o que acontece? Uma gestão democrática, ela é baseada no respeito.
né? Ela é baseada no respeito um pelo outro. E o que acontece? Dentro dessa questão toda, nós temos algumas questões muito sérias que acontecem, principalmente na rede pública, e, às vezes, a maioria ainda, principalmente na Baixada Fluminense, as gestões, ou os diretores, que são os que, né, assumem à frente uma escola, não passam por uma eleição, porque a gestão democrática nas escolas públicas, o governo federal, ele indica que tenha eleição, onde todos da comunidade vão escolher os profissionais, né? O diretor e o vice-diretor, dependendo da escola, tem um diretor e vice-diretor, para fazer um período de gestão. Então, existe uma dificuldade, isso é uma realidade muito séria, porque os municípios ainda não implementam eleições, porque a comunidade é que deveria escolher o diretor ou a equipe, porque aí o diretor entra com uma chapa de eleição. É uma eleição como qualquer outra, né? E o que acontece? A maioria dos municípios que não tem ainda também eleição para diretor, a nota que esses municípios recebem quando é feito aquele cálculo do IDEB, né? Vocês sabem que as escolas são medidas, principalmente a escola pública, pela Provinha Brasil, pela Prova Brasil, mas não é só a prova, o resultado da prova dos alunos que vai medir e que vai dar aquele final, né, de nota para aquela escola e para aquele município. Um dos itens que o governo federal indica numa gestão democrática é que tem eleição para diretor. Então, quando os municípios não têm essa eleição, eles perdem muitos pontos, porque é tipo uma tabela. O resultado dos alunos da provinha, que eles fazem, da prova, né, que faz nos anos iniciais e nos anos finais, a estrutura física da escola, se existiu, né, eleição, a distribuição de verba quando chega, que o governo federal manda. Então, são vários itens para que você tenha o IDEB daquele município e de cada escola, tá bom? Então, para vocês verem como é importante uma equipe realmente que tenha uma característica democrática. E, infelizmente, a gente tem, assim, ainda as escolas, aí é uma questão, um dado de estudo, né, histórico, que aponta o seguinte: infelizmente, as escolas e os municípios que ainda não têm eleição para diretores, eles ainda têm uma característica muito autoritária. E, infelizmente, quem às vezes indica diretor é político. E o político, vocês sabem, que não tem nada a ver com a educação, em muitos momentos. Então, acaba não sendo uma gestão democrática, porque existem influências de partidos, de políticos, de vereadores, e isso é muito prejudicial às escolas. Então, um dado muito sério que eu estou passando para vocês no primeiro parágrafo aqui do nosso resumo do artigo. Tá bom? Então, vamos lá. E esses dados realmente prejudicam o município. E os municípios que não fazem ainda a implementação de eleição de diretores para ter uma gestão educacional democrática. Oi? A Marilene levantou a mãozinha aí, ó. Ah, meu amor, peraí. É que eu estou só olhando os slides. Fala, Marilene. Pode falar. Marilene?
De repente ela encostou a mão sem querer. Professora, então eu tenho uma pergunta, pode? Pode. Então, essa eleição, ela é feita, os candidatos são os próprios profissionais da escola, não é? Sim, são. Aí tem que ter algumas características, né? Alguns municípios e o próprio estado já faz eleição. Aí me parece que tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, me parece que tem que ter curso de pedagogia, entendeu? Tem que ter uma experiência mais de 5 anos no magistério para poder se candidatar. Tem alguns critérios, entendeu? Uhum. Mas o que a Pode senhora está falando é assim sobre políticos que colocam, acontece assim de outras pessoas chegarem na escola e tomar a frente, ser o gestor? É isso? Peraí. Sim, infelizmente, Ana, a gente, isso são estudos, tá? Tem artigos assim incríveis escritos apontando que realmente quando não existe uma gestão democrática com eleição, principalmente escola pública, né? Escola particular não tem isso porque é privado, mas existem muitas interferências externas que vêm exatamente de determinadas situações ligadas aos políticos. Aí são várias situações que indicação de funcionário, por exemplo, contrato de funcionário. Vai contratar esse, porque esse é indicado do vereador tal. Aí aquela pessoa entra e não tem, de repente, um perfil para atuar naquela função. Estou dando um exemplo. Aí a diretora se vê em maus lençóis, porque aquele profissional ele não tem perfil, mas ele foi indicado pelo vereador, que foi o vereador que se coloca como dono da escola, vamos dizer. Isso é um exemplo só que eu estou dando, entendeu? Entendi. Isso é ruim, porque acaba que a diretora, como ela não foi eleita, como ela foi indicada politicamente, ela fica sem autonomia para poder gerir as coisas dentro da escola, pedagogicamente, administrativamente. Eu dei um exemplo, mas existem vários exemplos que, se a gente for parar para falar sobre isso, a gente vai ter assim, muito o que conversar. Mas isso tudo, olha só, por isso que eu estou colocando para vocês como é importante vocês irem anotando, porque eu estou ainda no primeiro parágrafo do resumo que eu trouxe para vocês do artigo. É claro que o artigo vai trazer também mais complementações do que eu estou falando agora, tá? Mas é fundamental uma gestão que realmente tenha característica democrática. Vamos lá. O profissional em questão sempre esteve associado aos acontecimentos do cotidiano, dentro da escola, né, do dia a dia, visto que tudo que acontece no ambiente escolar ou familiar, ele vai refletir diretamente no comportamento e no aprendizado dos alunos. Então, esses profissionais, não só o orientador, né, escolar, mas o coordenador, e muitas vezes o que acontece? Existem coordenadores que são abaixo do diretor, porque ele fica como um coordenador geral de todos os assuntos da escola. E eles estão ligados diretamente a tudo que acontece na escola. Então, o dia a dia, o ocorrido lá na casa da criança vai refletir, com certeza, não só no comportamento, mas também na aprendizagem dos alunos. Né? Às vezes, uma criança apresentou um determinado comportamento, tá? A criança é normal, mas de repente começa a ficar muito triste pelos cantos, sem brincar com os colegas. Isso vai refletir na aprendizagem daquele menino, e a gente tem que fazer interferência. Aí entra principalmente uma das atribuições do orientador educacional, que ele vai verificar
junto à família, aí vai chamar a família, vai conversar, vai verificar se está acontecendo alguma coisa, verificar o que realmente pode ser feito junto, porque a criança está com um comportamento diferenciado. Tanto é que muitas vezes... Será que tem alguém chamando? Não. Tem situações... Professora. A Maiara tinha levantado a mão. Maiara, quer falar, Maiara? Oi, professora. Pegando o gancho do que a senhora está falando, na escola onde eu atuei por 4 anos, em 2 anos eu fiquei como coordenadora e automaticamente eu fiquei como orientadora também. E o que a senhora disse aí, que o comportamento do aluno reflete na escola, é verdade? Sim, né? Porque aconteceu de um fato de eu ver o aluno muito quietinho. Aí a mãe dele me chamou para dizer que ele estava daquele jeito porque ele estava há 2 dias sem se alimentar direito. Olha. E ali ela foi pedir assim, Mayara, você pode permitir que ele almoce antes da meio-dia para ele poder conseguir prestar atenção na aula. Então eu me atentei a todos os dias chegar até esse aluno para perguntar se ele havia comido alguma coisa, e se ele dissesse que não, eu permitia ele entrar meio-dia e 20, meio-dia e 15 para almoçar. Aí eu ainda dava uma banana para ele levar para a sala para ele poder conseguir assistir a aula direitinho. Olha só, tá vendo? E esse olhar, o orientador e o coordenador é um olhar muito sensível, mas para você enxergar isso, você tem que estar ligado diretamente ao dia a dia, ao cotidiano da escola. E, infelizmente, às vezes nós vemos pessoas atuando, né, na orientação ou na coordenação, que não tem esse olhar. Às vezes é uma pessoa mais burocrática, trabalha mais administrativamente dentro da secretaria. Quer dizer, se você não tivesse esse olhar, Maiara, de estar perto do aluno, como é que você ia perceber, né, que aquele menino está triste, que aquele menino está com um comportamento diferenciado? Bom, eu tenho assim várias histórias com relação à minha atuação como orientadora educacional, situações dificílimas, né? De criança que começava a ter comportamentos super agitados e por trás daquilo a gente ia buscar, né? Era uma criança tranquila, a gente via que tinha alguma situação diferenciada, né? Eu tive uma situação assim muito marcante para mim, que foi acompanhar um menino que inicialmente ele apresentava um comportamento muito difícil na sala de aula com relação aos colegas, a não respeitar a professora, muito irônico e tudo mais. E aí colocava o pé para as crianças caírem na hora da fila, tudo mais. E aí eu, como orientadora, uma vez descendo e vendo a fila das crianças indo embora, eu estava próximo da fila onde ele estava, esse menino, e ele simplesmente bateu muito no coleguinha atrás. Era um coleguinha menor, mais frágil. Eu vi ele batendo muito. Como a professora estava na fila lá na frente, ela não viu o ocorrido, mas eu, como orientadora, vi. Eu não posso deixar de agir. E eu imediatamente fui até a situação, chamei a atenção desse menino, falei, você está batendo no seu colega, não pode. Vamos aqui. Aí chamei os dois no cantinho para conversar. Pede desculpa ao seu colega, você não pode bater nele. E o menino que foi vítima, tadinho, todo acuado. Simplesmente a mãe desse menino estava do lado de fora aguardando, ela entrou na escola e simplesmente quase me bateu, porque eu estava chamando a atenção do filho dela. Estava fazendo coisa errada. Simplesmente eu, como orientadora, muito calmamente, dispensei o menino que tinha sido, né, vítima. Isso já eram quase 6 horas da tarde, 5 e pouca. Isso também a gente não pode deixar para amanhã. Eu, na mesma hora, peguei e falei, mãe, vamos lá na nossa sala de orientação,
porque ela realmente me desrespeitou assim, de uma forma enorme na frente do filho dela. Chamei ela, vamos agora lá na nossa sala, chamei uma outra pessoa da secretaria e outra coisa. Sempre é bom a gente estar com outro na hora que tem problemas assim para serem resolvidos. Isso me marcou muito enquanto orientador educacional e eu sempre passo essa experiência quando eu posso. E aí eu sentei com ela, ela ficou muito zangada, mas eu fiz a ocorrência, anotei que a gente chamava de... Tínhamos é bom ter um livro sempre, de você registrar tudo que acontece, tudo que você atende. E aí eu fiz a ocorrência, a mãe não quis assinar, e eu escrevi, a mãe se negou a assinar. Tudo bem. Passou, meninas, assim, ó, um tempo enorme, e o menino continuou daquele jeito. Passou quase que um ano. Aí, em outubro, setembro, outubro, esse menino apareceu com a mão queimada, o centro da mão queimada. E aí, o que nós tivemos que fazer? É uma outra coisa. Qualquer alteração física que você vê no corpo das crianças, você, como orientador educacional, como coordenador, você tem que também providenciar uma boa conversa. E aí, eu, mais uma vez, chamei uma pessoa para estar comigo, marcamos uma conversa com a família. Só que dessa vez veio o pai junto. E aí, nessa conversa, nós soubemos o seguinte, que o menino ele estava tão assim, com um comportamento difícil, que o pai é que a gente percebeu, coitado, que ele estava arrasado. O pai, no desespero de um dia lá que ele viu o filho pegando objetos ou alguma coisa de que não era dele, o pai simplesmente colocou a mão dele no fogo para ele não roubar mais nada de ninguém. E o pai já estava assim, o pai chorou e tudo conosco, a mãe, assim, essa mãe, tá, quase que me bateu porque eu chamei a atenção do filho dela. O pai estava muito preocupado porque justamente a postura da mãe era de passar a mão na cabeça do filho. Então, o menino já estava com um comportamento tão difícil que ele já estava até com esse hábito de pegar coisas dos outros. Entenderam? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade. Ali, aquela reunião, para mim, foi algo assim marcante na minha vida profissional como orientadora. Eu pude verificar ali que lá atrás, no início do ano, quando essa mãe teve essa posição de defender o filho, porque o filho estava fazendo uma coisa errada, e brigar com alguém que era uma autoridade, que no caso eu como orientadora, da escola, ela permitiu, ela teve uma postura permissiva, e o filho só foi tendo mais problemas, entenderam? E aí, ali, a gente conseguiu tentar reverter a situação. O pai realmente estava arrasado, porque ele disse que foi num momento de desespero, e ele errou, ele sabia que tinha errado, e também tem determinadas situações que, se você perceber que as agressões continuam, você tem que encaminhar para o conselho tutelar. Né? Então, isso também, eu fui diretamente e falei para ele, olha, pai, nós, enquanto profissionais, como orientadora educacional que sou, estou aqui na época, a diretora estava junto comigo nessa reunião, nós vamos ter que fazer um relatório para encaminhar para o conselho tutelar, em função dessa violência física. Eu sei que a gente vai fazer um relatório, nós vamos fazer todo um procedimento que não vai prejudicar o senhor, mas o senhor não pode ter mais essa atitude. Né? Nós temos que agora combinar, e nós marcamos de 15 em 15 dias do pai e da mãe ir até a escola, para a gente acompanhar tanto o desenvolvimento do menino na escola, quanto também em casa. E aí, gente, a gente conseguiu reverter
essa situação. A mãe, depois de um tempo, ela chegou para mim e me pediu desculpas e perdão pelo que ela tinha feito comigo lá no início do ano, entendeu? Então, eu só estou dando esse relato para vocês verem como esse item aqui, ó, esse profissional, ele está ligado diretamente a todos os acontecimentos do cotidiano escolar e de fora da escola também, que é a familiar. Então, é fundamental isso, que vocês compreendam que vocês, atuando enquanto profissionais da área de orientação escolar ou coordenação, vocês vão ter que ter um olhinho bem aberto para tudo que acontece no dia a dia da escola. Bom, meus amores? Aí eu tirei aqui para vocês, eu preparei esse slide aqui, falando que é fundamental que aconteça essa ligação da equipe, trabalhar democraticamente, mas quando existe esse elo entre os profissionais, e é o trabalho colaborativo. Colaboração é um colaborando com o outro, né? Então, gestão democrática nada mais é do que cada um juntar as suas peças, as suas habilidades, montar um quebra-cabeça, porque muitas vezes é um quebra-cabeça para vocês perceberem e descobrirem as situações dentro da escola. Às vezes você vai demorar um tempo para compreender o porquê daquele comportamento daquela criança, ou porquê o comportamento dos professores, porque o coordenador, gente, e o orientador escolar, ele também vai observar o professor, ele também vai ajudar na atuação do professor. E às vezes existem comportamentos também que vocês vão estar atentos com relação ao professor, porque nós vamos também ter que dar um apoio a esse profissional. Não só o professor, mas também ao pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que trabalha na portaria, se tiver inspetor também. Então, um olhar abrangente que nós temos que ter em todas as circunstâncias. Se tiver alguma situação complicada, ou até mesmo, né, que nem sempre só coisas complicadas, mas só vai cair na tua mão para você resolver, enquanto coordenador e enquanto orientador educacional, as questões problemáticas, tá? Então, eu separei aqui esse slide ilustrando que esse quebra-cabeça, essa peça que está faltando aqui, em algumas situações vai estar na tua mão, ou vai estar no teu olhar, ou vai estar na conversa que você vai ter com aquela criança, ou uma conversa que você vai ter com a família, ou uma observação que você vai fazer durante uma aula. Aí você, com seu olhar, você vai perceber que ali você vai conseguir resolver. Aí você vai encaixar a peça que falta e vai ter o quebra-cabeça completo. E todos, né? Aí essa imagem aqui do lado direito mostra que todos estão comprometidos em realmente desenvolver, né, esse trabalho e completar esse quebra-cabeça da escola, que muitas vezes é um quebra-cabeça. Mas não é impossível, não. Muitas coisas... Fala. A senhora, assim, tem algum exemplo de algum profissional que a senhora observou e teve que intervir? E tem, nossa, tem muitas situações. Pode falar só de um? Tem, olha, tem um exemplo de uma professora que ela tinha, assim, alunos que sempre estavam muito indisciplinados, né? A turma dela era uma turma que você passava pelo corredor e era assim aquela coisa maravilhosa, vamos dizer o contrário. E tinha um menino que ele era muito esperto.
Eu considerava aquele menino, até eu não fiz avaliação nele, mas pelo comportamento dele, eu achava que ele tinha até altas habilidades. E o que, que acontecia? Esse menino virava e mexia toda semana. Ele estava na nossa sala lá de orientação educacional com a professora. E a professora chegava já com ele, segurando ele no braço, esbravejando contra ele, até sacudindo às vezes. Olha, eu tive que intervir e tive que chamar ela de uma forma assim muito, né, discreta e mais incisiva sobre a postura que ela estava tendo com essa criança e com a turma. E esse menino, principalmente esse, ele tinha argumentos muito fortes quando ele chegava lá na sala junto com a professora. E o que eu tive que fazer como orientadora educacional? Eu escutava o menino, escutava a professora e ela discutia com ele. Parecia duas crianças discutindo junto lá na nossa sala. E aí eu me dispus a estar na sala de aula por um tempo para ajudar a professora, porque também tem isso, né, gente? A gente, como orientador, a gente vai parar lá na sala de aula, sim. Como eu falei, a gente não é profissional de gabinete. Tem muita gente que acha que, sou orientadora, fica só na sala de orientação. Não, você tem que estar lá na sala. Nas minhas observações, eu realmente verifiquei que a professora não tinha domínio de turma nenhuma, ela não conseguia planejar aquela turma. A turma até era pequena na época, não tinha nem 20 alunos. E ela tinha um sistema nervoso muito alterado. Justamente porque qualquer situação mais conflitante que surgisse, ela não conseguia controlar. Aquilo se tornava um boom na sala de aula. Então, uma situação, vou ilustrar para vocês. Uma criança brigando com a outra, discutindo. Quando era esse menino que discutia com alguém, ele nunca tinha razão para ela. Ele sempre era o errado. Mas ele nem sempre estava errado. Mas ela já estava tão assim com aquele menino que tudo era ele o culpado de tudo que acontecia na sala. E ele argumentava com a gente. Mas eu não fiz isso. Foi fulano que fez isso. Essa professora está sendo injusta comigo. E ele usava uns termos e, para uma criança daquela idade, eu vi que ele não tinha... Ele tinha uma habilidade acima do normal. As aulas dela eram simplesmente sem nenhuma motivação. Era cuspe, giz e uma escrita no quadro muito desordenada. Então, ela também não tinha uma caligrafia adequada. Vi erros de português no quadro, quando eu fui observar dela escrevendo no quadro para os alunos. Então, a intervenção com o professor também acontece, tá? Enquanto orientadores. E aí é toda essa delicadeza que nós temos que ter. Né? Você tem que ajudar, você tem que observar, tem que realmente ir lá junto com o profissional para ver o que a gente pode fazer. E aí foi um trabalho de um ano inteiro com esse professor. Né? Nós tivemos, enquanto equipe, conversei com a diretora, chamei a orientar, porque tinha supervisora, que é a orientadora pedagógica, em alguns lugares se chama supervisor pedagógico. Tinha a orientadora pedagógica, que acompanhava mais planejamento, diário de classe, essa parte mais, né? Eu chamei, conversamos enquanto equipe e fizemos um apoio a essa professora, para que ela melhorasse dentro do possível. Mas existem coisas emocionais e nós não vamos dar conta. Então, nós até pedimos para essa professora procurar um acompanhamento. E depois nós vamos saber, depois conversando com ela com calma, que ela estava com um problema familiar também. Entenderam? Então, é uma gama de situações. E o orientador educacional, ele tem uma característica, basicamente, ele é quase que um psicólogo dentro da escola. Ele vai
atuar dentro desse emocional, desse comportamento de todos os profissionais que estão ali. E muitas vezes você vai ser um apoio mesmo para eles. Tá bom o exemplo, Ana Paula? Ótimo, professora, muito obrigada. E aí, voltando aqui aos slides, né? Aí também tem aqui, eu separei uma imagem para vocês de um trabalho realmente de equipe, né? Um trabalho de equipe de forma democrática e colaborativa, né? Onde todos estão juntos tentando discutir as ideias, trocar as opiniões para chegar a um denominador comum para determinadas situações na escola. Então, o orientador educacional faz parte dessa equipe, né, junto com o supervisor ou orientador pedagógico. Em alguns lugares, inclusive em algumas redes públicas, não existem mais esses profissionais, por incrível que pareça. Orientador educacional e orientador pedagógico. Existe simplesmente coordenador pedagógico. Então, é uma pessoa sozinha, junto com a diretora, que faz todo esse trabalho, não só de orientador educacional, mas também de orientador pedagógico. Por exemplo, no município do Rio, já não existe mais concurso para orientador educacional e orientador pedagógico. Existe a figura do coordenador pedagógico. E aí, esse coordenador, ele tem um papel que abrange todas essas funções, entendeu? Então, vai depender da rede. Por exemplo, as redes aqui da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João, Belford Roxo, Queimados, promovem ainda concursos para compor as equipes das escolas de orientador educacional e de orientador pedagógico, né? Eu acho isso bom, porque tem que existir esses profissionais nas escolas. Então, tem algumas redes públicas por aí, não só no estado do Rio, mas no Brasil, que já não existe mais esse profissional. Inclusive, nós temos a Associação dos Orientadores Educacionais do Brasil e dos estados, que estava fazendo um movimento a favor, né, da não extinção desse profissional. E parecia que as redes estavam fazendo uma varredura, não estavam mais querendo esses profissionais nas escolas, entendeu? Então, estava sendo quase que animais em extinção, como dizem aí, quando os animais entram em extinção. Esse profissional estava sendo quase que extinto das escolas, né? Hoje, né, pelo que nós estamos visualizando na nossa realidade, não é porque estamos em distanciamento social que nós não vamos trabalhar em conjunto. Hoje nós estamos usando um recurso para que ocorra reunião de equipe através dos nossos encontros, né, remotos, online. Mas que esses profissionais devem juntos estarem sempre solucionando os problemas, esse é o melhor caminho. Tá? É claro que dentro das características de cada situação, de cada escola. Continuando o nosso resumo, eu separei mais aqui algumas questões da nossa apostila que nós vamos trabalhar. Então, já entra aqui um pouquinho da história, né? Na história da educação, a orientação educacional sofreu muitas influências em suas práticas, por sua vez, caracterizando-se um trabalho amplo na área pedagógica, com caráter basicamente mediador, juntamente com os outros segmentos da escola, como eu acabei de falar, atuando junto, né? O tempo todo. O profissional de orientação educacional compõe o quadro da equipe pedagógica, mas, em algumas instituições de ensino, como eu já falei, ainda não constam com o auxílio desses profissionais para essa atuação. Então, é lamentável, né? Por isso que nós, enquanto pedagogos, nós temos que lutar pela nossa profissão,
para que a nossa profissão seja respeitada, para que realmente tenha concurso para esses profissionais, para que haja realmente esses profissionais nas escolas públicas e nas escolas privadas. Então, por isso também a importância desses profissionais, nós estarmos ligados aos nossos sindicatos, né, aos nossos defensores. Até porque, senão, se nós não estivermos lutando pelas nossas causas, pelo que a gente percebe, nós vamos ser extintos. E isso não pode acontecer. Outra coisa, né? Esse artigo que nós vamos estudar, ele buscou analisar de forma crítica a real atuação deste profissional e quais as possibilidades e contribuições que ele vai poder ter. Então, nós vamos verificar muito atentamente no artigo. E nós vamos ter uma análise crítica e real desses profissionais. Por que crítica também? Porque nós sabemos que existem profissionais e profissionais, não é? Como eu falei para vocês, o orientador educacional e o coordenador, ele não é profissional de gabinete, de ficar na sala, sentado atrás de uma mesa. A mesa para ele é uma mesa para ele fazer o relatório que ele observou, né? Fazer lá as anotações que ele tem que fazer, mas a atuação dele é diretamente nas salas de aula. E isso a gente vê como crítica profissionais que não atuam assim, né? Então, esse artigo, né? Esse aqui é um pedacinho do resumo do artigo, né? Esse artigo foi realizado em forma de pesquisa, e a partir desses dados que esses dois, né, pesquisadores analisaram, foi concluído que o orientador educacional deve, sem sombra de dúvidas, participar de tudo em termos de planejamento, da organização, do ambiente escolar e da comunidade que ele atende. Quer dizer, aquilo tudo que eu falei no início, né? Todos eles que estão ali no ambiente escolar é objeto do nosso trabalho. Desde a portaria, desde o porteiro, se tiver, o inspetor de aluno, a merendeira, a professora, a equipe que atua junto, até mesmo o diretor, né? Em alguns momentos a gente pode também ter que ajudá-lo em termos de orientação. Então, é fundamental, em nenhuma hipótese, esse profissional, ele é para ficar atrás de uma mesa. Ele ficar atrás de mesa o tempo todo, né, o dia inteiro, quando ele estiver na escola, existe alguma coisa errada aí, porque não tem como você ser um bom coordenador ou um orientador se você fica só num espaço e não está circulando na escola. Também não é o tempo todo, né? Ficar dentro da sala de aula, porque também a gente tem que respeitar a privacidade do professor. Mas, de vez em quando, ir às salas de aula, recreio, eu digo que ele é um momento muito legal para você fazer uma análise. Observar as crianças no recreio. Está todo mundo ali no pátio, então você, como orientador educacional, é bom observar, né, no momento do recreio. Eu lembro que, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar bem novinha, eu tinha uns 14 anos, eu comecei a trabalhar na primeira escola, foi a Fabel, antigamente era o SEM, né? E nós tínhamos um lema que era o seguinte: eu trabalhava como auxiliar, comecei a trabalhar como auxiliar de secretaria escolar, né, da escola, do SEM. E na hora que nós tínhamos a entrada das crianças, todos os dias as crianças formavam filas para poder ir para as salas. Toda sexta-feira, ou toda sexta, toda segunda, tinha o cantar o hino, então as crianças ficavam perfiladas também no pátio. E tinha o recreio. Eram esses 3 momentos fundamentais para observar as crianças. Na época eu era auxiliar
E eu saía da secretaria, eu lembro, para observar as crianças. Isso era uma prática nossa. E foi ali que eu comecei a despertar. Eu já tinha, né, a minha, vamos dizer, vocação para educação com crianças especiais, mas foi ali que eu comecei a ter meu olho realmente mais sensível, observando as crianças brincando, observando as crianças indo para a sala, observando as crianças cantando o hino, né? Interagindo com um com o outro, interagindo com os adultos. E é fundamental isso, tá? Sombra de dúvida, através do nosso olhar no dia a dia. Bom, e agora, no momento atual, né, esse profissional, ele atua de forma intermediando, né, os conflitos escolares e ajudando os docentes a superar os problemas com os alunos que possuem dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, constata-se a importância da contribuição do orientador educacional, pois é um profissional que ele é mediador. Ele media, ele orienta, ele é um assistente, ele assiste, ele coordena aqui está faltando um S, as ações relevantes na escola, favorecendo o quê? A real integração em prol, realmente, da gestão democrática. E gestão democrática, gente, é aquilo que nós vimos lá no início, né? É todo mundo junto, todo mundo discutindo em prol de um mesmo caminho, que é o melhor para a educação dos alunos, tá bom? Então, gente, eu gostaria de abrir agora para perguntas. Por hoje é só que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar disponível para vocês no e-mail da turma os slides, a apostila também, eu já vou colocar para vocês irem lendo, e no Zap também, tá bom? Todo esse nosso material, porque vai ser essa primeira apostila que nós vamos estudar. Tem alguma pergunta? Eu vou interromper daqui a pouco a gravação. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Pode se manifestar. Não? Cristina, pode falar, Cris. Professora, eu já, como a senhora falou, né, que observando os alunos, eu, assim, no estágio que eu fiz, outros estágios, até quando eu fiz formação de professora, que eu estagiei, eu fui observando que, como a senhora falou, né, que tem muitos profissionais ali dentro da escola que eles realmente não fazem esse papel que deveria fazer. Sim. Como orientador, muitos ficam lá dentro. Às vezes as crianças ficam ali sendo vigiadas, às vezes pelo a pessoa que limpa, que toma conta lá do pátio. E às vezes a gente vê que muitos não fazem esse papel que a senhora está falando, realmente. E outra pergunta que eu queria perguntar para a senhora é que, sim, a pessoa para ser porque também teve um momento, eu não sei se a senhora falou isso, né, porque eu tive que sair daqui para atender uma pessoa aqui. E aí eu queria saber o seguinte, um orientador educacional, a senhora falou que tem que ter umas bases, que a pessoa, para ser esse orientador, ele é escolhido pela escola, ou é feito... Porque a senhora, depois, no final, eu peguei um pedacinho que a senhora falou que existe concurso em alguns municípios, né? Não são todos. Sim. Não foi isso que a senhora falou? Uhum. Para fazer. Mas também, às vezes, eu percebo que tem algumas escolas que a pessoa é orientador educacional, mas parece que ela não foi eleita ou foi colocada ali dentro. Pode acontecer isso? Depende, né, de cada rede. Por exemplo, na rede particular, né, a privada,
o orientador educacional pode existir ou não, depende do organograma, né, do regimento da escola. Então, eles são contratados. E aí é escolhido realmente pelo diretor ou diretora, dependendo, na escola privada. Agora, na escola pública, deveria ter concurso, é o que é indicado. E o orientador que esteja atuando nas escolas públicas, não só orientador educacional, mas o pedagógico, ele seja concursado. Como também eu falei, algumas diretoras, a maioria em alguns municípios, não são eleitas. Então, pode ter em escolas públicas pessoas que são indicadas, contratadas, aí não são concursadas, atuando como orientador educacional, sim, e orientador pedagógico. Mas isso não é ideal, né? Mas a gente vê que existem pessoas que não têm formação, mas estão ali atuando. É um outro problema sério. E eu vejo isso assim como prejuízo para o andamento daquele colégio, até mesmo para as crianças, principalmente para o aluno. Quem sofre com esse profissional, professor, eu vejo, são os alunos. Né? E são os alunos, eles são mais, que tem como é que se diz, que perdem muito. Porque se o orientador não vai conseguir orientar aquela professora, que às vezes está errando, né? Porque, por isso que tem que ter o orientador. E às vezes aquela pessoa que assume aquele cargo é uma pessoa que está realmente, ela não está preparada para aquilo ali e foi colocado e traz um prejuízo muito grande para o futuro, crianças que vão crescer ali dentro, né? Exatamente. Infelizmente, nós temos a única profissão que hoje em dia, ou de algum tempo, né, também acontecia isso, e todo mundo mete a colher, para professor. Açougueiro pode ser professor. Outras profissões aí que não sejam professor, às vezes estão tendo lá atuação lá na escola. Isso é impossível, mas infelizmente é o que eu falo para vocês. A educação, a gente tem que melhorar muito dentro desse processo democrático, né? Como eu acabei de falar para vocês, uma gestão democrática é uma gestão que respeita até a formação. Porque olha só, como é que a gente vai orientar um professor, um aluno, se você não tem uma formação para aquilo? Por exemplo, vocês estão estudando, olha o tempo que vocês estão tendo de faculdade para se tornar orientador educacional ou orientador pedagógico. Vocês estão tendo noção de psicologia, vocês têm aula de psicologia, certo? Vocês têm aula de sociologia, até algumas questões de filosofia, didática. Porque, por exemplo, como é que eu iria ajudar essa professora que tinha muita dificuldade de organizar as suas aulas, que as aulas dela não tinham nenhuma estrutura, se eu não conhecesse didática? Como é que eu iria orientar aquela professora que estava com aquele problema sério com a turma? Eu tive que entrar na sala junto com ela, teve alguns momentos que eu fui fazer com ela plano de aula, trazer algumas sugestões para ela de materiais didáticos, para ela incentivar os alunos. Como que alguém não tem pedagogia pode ser orientador educacional? É verdade. Entendeu? Mas, infelizmente, a gente encontra muito ainda por aí, Cristina. Infelizmente. Encontra mesmo, professora. E assim, às vezes eu fico assim um pouco meia. A gente faz, eu estou fazendo pedagogia porque eu dou aula também na minha igreja, como assim, porque isso também vai me servir para mim também estar até passando o ensino da palavra de Deus para as crianças de uma maneira pedagógica também, né? Mas assim, a minha intenção é avançar mais, mas eu fico às vezes desanimada realmente com a questão de trabalhar, às vezes, na escola. Porque, às vezes, a gente se prepara, nós se preparamos bastante. Quando chega na hora para você poder estar dentro de uma sala de aula,
você encarar um concurso público ou fazer, você às vezes não perde a sua vaga, é colocada alguém que não tem preparamento nenhum, né? Aí chega lá o seu candidato tal e coloca uma pessoa despreparada, aí aquilo ali a gente fica muito entristecido, professora. A gente fala assim, poxa vida, toquei uma pernada, a pessoa que entrou, você às vezes até conhece, né? Eu tenho conhecimento de várias pessoas que às vezes estão dentro do meu colégio, quando eu já fiz estágio, aí eu falo, você fez concurso? Não, aí aquilo me entristece de tal maneira, aí você vê os alunos não sabendo nada, não aprendendo, entendeu? Parece que querem botar pessoas despreparadas dentro de um colégio, e aquelas pessoas, né, que às vezes a pessoa tem que pagar, você para ver às vezes um ensino melhor para o seu filho, você tem que pagar um colégio particular, porque o colégio particular vai exigir várias coisas, porque você vai exigir. Agora o colégio público, eles acham que assim, não, pode botar qualquer um, vamos botar aquele que o seu fulano conhece, o fulano conhece, e aí acontece da nossa criança não aprender nada. Entrar naquele colégio, às vezes tem crianças que estão no quarto período, indo para o quinto período, a professora não estão alfabetizadas, não sabe nem ler. Verdade. E isso também fica muito triste. Eu, realmente, eu fico assim, muito triste e assim, valoriza a gente. Mas não fica triste não, Cristina, olha só. O que eu tenho, ó, tem a Rosimiere que vai falar, a Ana também está com a mão levantada, mas para finalizar aqui essa nossa conversa, para você não ficar triste, o que acontece? Nós temos que crer que coisas melhores virão e nós podemos fazer a diferença. É verdade. Todos os municípios, eles são acompanhados indiretamente e diretamente por um tempo, e todo município tem que fazer concurso. Dependendo do número de aposentados e tudo mais, eles são obrigados a abrir concurso. E concurso é o melhor caminho, porque é mais seguro. Eu posso te dizer o seguinte, eu sempre trabalhei concursada. Sempre, né? Fiz concurso, passei em vários, mas eu sempre fui concursada. E aí, o que acontece? Vocês devem buscar uma segurança fazendo um concurso, porque você vai entrar pelo seu mérito, você vai fazer uma prova, você vai ter ali as condições para ser respeitada, porque você não vai entrar por uma questão política, você vai entrar por mérito. Então, não fica triste, não. E, claro, que quando existe contrato, por exemplo, que alguns municípios fazem contrato temporário, claro que você também pode querer fazer o seu contrato, mas que você faça dentro da sua atuação, né? Tem uma pergunta aqui da Rosemary. Se para fazer orientação educacional tem que ter pedagogia. Sim, tem que ter pedagogia. Não é qualquer pessoa que pode ser orientador educacional. Então, Cristina, eu sou um exemplo para vocês de uma pessoa que mora na Baixada. Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe dona de casa, e eu sempre acreditei na condição de estudar e fazer concurso, entendeu? E aí, hoje eu estou já em processo de aposentadoria, são mais de 30 anos de experiência. Mas não fique assim, porque precisa de vocês na escola. Então, quando eu estou dando aula para vocês, eu fico feliz de ver vocês assim se dedicando, pessoas que realmente estão buscando melhor. Porque as crianças precisam de nós lá, precisam de vocês lá. Entenderam? E busquem sim, claro. Por exemplo, Belfor Roxo já está passando a hora de fazer concurso. Concurso mesmo, legal, né? Porque há 4 anos, 5 anos atrás, teve um concurso, ia ter um concurso, mas não ocorreu. Então, é legal a gente realmente fazer concurso. Por exemplo, eu estou para me aposentar. Por que eu não consigo me aposentar? Já passaram 4, 5 anos.
eu tenho que me aposentar e tem que entrar pessoas novas no meu lugar, entenderam? E eu vou continuar trabalhando, é claro, né? Estudando, dando minhas aulas sempre. Mas no serviço público, eu já deveria estar aposentada. Deixa eu ver, a Ana quer falar, Ana? Ou você já falou? Rosemary quer falar. Fala, Rosemary, para a gente encerrar. Não, acho que é a Lucélia que quer falar. Lucélia? Não, a mãozinha está levantada da Rosemary aqui no meu quadro. Mas, Lucélia, se quiser falar, Rosemary não quer falar, não, Rosemary? Não, professora, eu só deixei uma pergunta aí no chat aí. Eu já respondi, né? Tem que ser pedagogo. Ô, Lucélia, você está com 2 celulares abertos? Você tem 2 Lucélias aqui para mim? Boa noite, professora. Deixa eu explicar minha situação. Meu notebook, ele só vê e ouve, e dá para ouvir. Ele é especial, ele não fala, entendeu? Aí eu tenho que ligar de outro dispositivo para poder eu falar, entendeu? Entendi. Boa noite, gente. Professora, eu amo essa aula, amo essa matéria, porque eu me identifico, porque futuramente eu vou ser uma gestora. Que bom! Eu estou em dúvida se eu agora, depois da faculdade, eu faço gestão escolar ou se eu faço educação especial, uma coisa também que eu me apaixono. Um assunto que a senhora abordou aí sobre o exemplo que a senhora deu aí do garoto, né, que se defendia, eu passei por inúmeras situações de que o garoto vinha até mim, né, eu trabalhei por muito tempo em um projeto, e quando a coordenadora não podia assumir, por várias vezes ela tinha problema de saúde, então ela conversou com a diretora, e como eu já tinha, assim, o jeito de coordenar as coisas, eu fiquei uma boa parte na coordenação do projeto. E eu vi essa situação de que a professora, até mesmo alguns coordenadores, né, pegavam no braço, muitos professores indicados, escrevendo, né, muito errado no quadro, falando errado, e eu ainda, como já faz tempo isso do projeto, eu ainda estava começando, eu não tinha nem feito a faculdade. E o que acontece? Peguei uma situação, num dia que eu estava, né, na administração, e um menino deu uma rasteira no colega na quadra, e ele caiu de cabeça. Aí, na mesma hora, ele pegou o celular, foi feio, foi um barulho horrível. Na mesma hora, foi meu primeiro dia, eu assumindo a turma inteira, o projeto inteiro, todas as turmas. Tinha 6 turmas. Eu que tocava de sala, ele pegava o lanche, fazia esse processo todo. Foi daí que eu me apaixonei. Aí ele ligou na hora para a mãe, do nada a mãe desceu a comunidade aqui, que eu moro perto não moro na comunidade, mas eu moro perto da comunidade. Não sei como, ela desceu muito rápido, né, da comunidade e já estava na escola. A diretora viu ela chegar, correu para dentro da sala e falou: Célia, você resolve isso aí. E minha primeira vez que eu tive esse confronto assim com mãe, né? E ela veio toda, eu sou pequenininha, ela é autona, toda montada, gritando, falando. Eu esperei o momento dela se acalmar, deixei ela descarregar tudo que ela tinha para descarregar. Quando eu percebi que ela deu uma brecha, mãezinha, posso falar minha versão, que eu estava aqui na hora, e consegui, graças a Deus, contornar aquela situação, não sei como, porque a mulher era muito grande e parecia que ela ia voar no meu pescoço, porque o menino gritava de um lado, ela gritava do outro, mas no momento lá, eu, muita calma, não me mostrei nervosa, conversei com ela muito, com a minha voz baixinha, falei com ela e consegui contornar. Foi a partir daí que eu me apaixonei, assim, falei, vou ser uma gestora, vou ser uma coordenadora pedagógica, e vi várias outras situações, a partir daí consegui resolver várias outras situações, e vejo que realmente é muito triste, agora esse contrato que teve aí também, vi várias situações que nos entristecem, eu sempre estou estudando, reconheço que eu tenho algumas deficiências em algumas matérias, mas eu também reconheço que eu me saio bem em outras, porque eu fiquei muito tempo em sala de aula, fiquei muito tempo assumindo algumas áreas da coordenação,
e tinha colégio que quando acabava, né, o meu período lá, não queria que eu saísse, mas eu não era concursada nem nada, meu período de lá já tinha acabado, então eu tinha que sair à força, né? Mas não tinha nem como dar aquele jeitinho brasileiro para eu poder ficar. Mas foi a partir daí, igual a senhora falou, tem que sim fazer concurso, eu não vejo a hora de voltar ao normal, e a gente poder estudar, fazer concurso. Eu estou estudando agora online, né, igual eu postei para a turma, que é o ABA, né, para poder ministrar umas técnicas para as crianças com autismo, né? E eu estou estudando outra turma, eu já estou na outra turma já, é de graça, tem uns pagos aí, mas esse é gratuito, então estou sempre estudando. Então, assim, eu também falo para a Cristina para não desanimar, não. No momento, esses dias eu falei até para a Lorena, devido a essas coisas que a gente vê, né? A gente muda, a gente está procurando se especializar e vem um e despreparado e entra na sala de aula para... Entendeu? É isso aí. Isso aí, não desanimem não, porque ó, vocês estão no caminho, vocês estão estudando, estão fazendo aí pedagogia, é um curso, é uma referência, a Fabel tem profissionais excelentes na equipe, vocês vão sair bem preparados, mas é aquilo que eu falei, vocês têm que continuar realmente estudando. E é claro, pode atuar também em escola privada, né? Porque às vezes, como está difícil abrir concurso, que a gente também tem uma política, infelizmente, federal, que está desvalorizando muito o funcionalismo público, e aí incentiva, né, a nível nacional, a não abertura de concurso, entendeu? Tem até essa reforma administrativa que está sendo discutida aí, tem grande possibilidade de tirar completamente a questão do funcionalismo público, né? Mas escola pública nunca vai acabar, né? E escola particular também não. Então, não fique desanimada, Cristina, e vamos buscar o melhor. Vocês são a geração nova mesmo, aqui como a Rosemary falou. E só completando aqui no chat, a Maiara também colocou essa questão, né, que tem alguns casos que a própria direção é despreparada. Isso a gente comentou bem, né? O despreparo total, quer dizer, quem está acima, que é o gestor, o cabeça, são muitos despreparados, né? Infelizmente. Mas vamos lá, temos muito o que falar ainda sobre essa nossa disciplina. Né? E eu me identifico também, né, como também sou orientadora educacional, eu me identifico muito com essa disciplina, com essa nossas discussões, tá bom?